de todos vocês, amém? Por já estar conectado. Abre comigo lá então no texto de Lucas. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Deus mais uma vez me deu uma palavra debaixo desse texto. Eu fui ministrado sobre esse texto essa semana. Eu falei assim, meus irmãos também têm que ouvir essa palavra. E Deus foi dando palavras novas aqui. E eu quero glorificar vocês com esse texto. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Eu não vou demorar, porque eu sei que muitos irmãos aqui ainda têm um culto de 7 horas na sua igreja. E eu sei que muitos irmãos gostam de participar conosco, né? Então, fique aí conosco, que Deus vai nos abençoar poderosamente aqui nessa noite, amém? Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe nele um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e vamos comer e alegrarmos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha ele se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Se você está do lado de alguém aí, fala assim: quando aquele filho voltou na presença do pai, a casa se alegrou. Amém? Fala para a pessoa que está aí do seu lado: quando aquele filho voltou para a presença do pai, a casa se alegrou. Olha que interessante aqui, querido. Antes de mais nada, eu li algo poderoso num livro de Augusto Cury, que ele falou assim: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Eu fico então aqui imaginando qual que foi a atitude desse filho quando ele analisou que antes do pai dele morrer, antes mesmo do pai dele morrer, ele matou o pai dele em vida, porque você só pede a herança quando a pessoa que é por direito, ela morre. Você só pode pedir uma herança com teu pai, com a tua mãe ou com qualquer outra pessoa quando essa pessoa ela não está mais aqui. Pelo menos esse é um dos princípios para você pedir a herança. Aquele filho, quando chegou perto do seu pai, ele pediu a sua herança antecipado. Ou seja, o pai ainda estava vivo, mas o pai vendo o coração daquele jovem, o pai simplesmente foi lá e dividiu os seus bens. Então esse filho, diz a palavra do Senhor, que depois que ele conseguiu pegar os seus bens, não demorou muitos dias, ele foi para uma cidade e ali ele gastou tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: tudo, gastou tudo que era dele por direito. E quando ele percebeu que naquela cidade começou a chegar fome, começou a chegar o desespero, ele se viu sem nada. E ao perceber que ele não tinha mais nada, a única solução que aquele filho tinha
era trabalhar ou era ficar perto de um chiqueiro. E aqui você já começa a imaginar, querido, todas as vezes quando nós saímos da presença do Pai, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela se torna um chiqueiro. Nós aqui conhecemos o que é um chiqueiro. É um lugar sujo, é um lugar escuro. Por mais que você possa ter amor pelos bichinhos que estão ali, mas geralmente não é um lugar puro, é um lugar impuro. E era justamente isso o que representava quando um homem e uma mulher de Deus, quando amavam a Deus, quando seguiam os seus mandamentos. Se as pessoas amassem a Deus, o único lugar que eles não poderiam ir era para um chiqueiro. E foi justamente isso que o inimigo fez com esse menino. Tirou ele da casa do pai e levou ele para o chiqueiro, onde naquele lugar nem as pessoas que tratavam dos porcos queriam dar algo para aquele jovem comer. Meu Deus! Você já parou para pensar nisso, cara? Nem os caras que tratavam os porcos queria tirar dos porcos para dar para um ser humano comer. É justamente isso que o inimigo faz comigo, ou faz com você, ou faz com qualquer outras pessoas. Todas as vezes quando nós desejamos sair da presença do Senhor, ele bagunça a nossa mente, ele tira de nós a nossa identidade de filhos e nos coloca no lixo, no lugar mais impuro, mais sujo, mais carregado. Eu fico imaginando esse jovem a olhar para um porco comendo, e ele desejoso de pegar algo ali para comer alguma coisa, mas um dia ele caiu em si. Glória a Deus que esse dia chegou, querido. Um dia esse jovem chegou em si e percebeu que quando ele saiu da presença do Pai, ele estava vivendo uma vida de miséria, de desespero, de tristeza. Não tinha nada, já não tinha mais a identidade de filho. Agora ele era pior que um porco. Deus, quando nos fez, quando fez homens e mulheres, quando ele fez os animais, ele falou, é bom. Mas quando ele me fez, ele fez você, ele falou sim, é muito bom. Nós estamos acima a nível, querido. Aquele menino ficou abaixo de um animal. Aquele menino ficou no chiqueiro quando saiu da presença do Pai. Aquele menino não tinha nem direito de comer algo. Você que está nos ouvindo aqui, você que está nos acompanhando, se por um acaso você saiu da presença de Deus e está vendo que a tua vida está uma miséria, está numa tristeza, se você está se percebendo que você está andando igual um mulambo, que você não tem mais solução, querido, volte para a casa de Deus. Deus está de braços abertos, Deus te ama, o Pai não te abandonou. Toda decisão é sempre nossa. A vontade de Deus, eu creio como teólogo, que a vontade de Deus é salvar todos. E eu e você, nós somos parte desse princípio da salvação que Deus quer nos dar. Mas a decisão passa por mim, passa por você. Esse filho, ele tomou a decisão de sair da presença do Pai. Mas eu quero enfatizar novamente, esse jovem caiu em si, e quando ele caiu em si, ele percebeu que ele estava no chiqueiro. Então os erros são tesouros preciosos para os seres humanos, pois com eles nós podemos aprender coisas. Esse menino aprendeu algo nesse texto, que o egoísmo levou ele para o chiqueiro. O egoísmo, querido, nos tira da presença do Pai. Esse jovem, quando pediu tudo o que pertencia a ele, ele foi um menino egoísta, porque o pai ainda estava vivo, o pai tinha sonhos, o pai tinha projetos, o pai ainda pensava conquistar mais coisas, e tudo era desse filho. Mas ele tinha outros irmãos, pastor, ele tinha outro irmão, não interessa.
tudo era dos filhos. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, querido. Você acha que tudo aquilo que o pai já tinha conquistado era o suficiente? Deus tinha muito mais. A simbologia desse pai era justamente a imagem de Deus. Deus, eu quero a minha liberdade, Deus vai nos dar. Deus, eu quero fazer isso, vai lá, filho, faça. Ah, pai, eu vou fazer isso, vai lá, filho, faça. Nós podemos, querido, plantar o que quiser, mas a colheita é opcional daquilo que você plantou. Você plantou arroz e quer colher feijão? Não vai, querido. Se nós estivermos plantando desonra, nós vamos colher honra? Nós não vamos, querido. Então nós temos que tomar cuidado justamente com isso. Aquele menino, quando caiu novamente em si, ele percebeu que ele foi egoísta. E o egoísmo tirou ele da presença do pai. Por isso, ele viveu no chiqueiro. E o chiqueiro era um lugar considerado impuro. E voltando no texto aqui, eu sempre gosto de enfatizar que um homem e uma mulher de Deus, temente ao Senhor, não iria para um lugar como esse. E quais são os chiqueiros que muitos homens e mulheres estão entrando, estão vivendo, estão participando? Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo agora nesse momento, querido, mas não troca a casa de Deus pelo bar da esquina. Não troca a casa de Deus por seu futebol. Pode brincar, pode se divertir, mas não troca. Deus vai te preparar um outro horário para você jogar bola. Não troque a casa de Deus por uma festa qualquer. Não troque a casa de Deus, querido, pelas redes sociais. Os chiqueiros espirituais hoje não é mais aquele chiqueiro onde tem um porco. O inimigo já mudou de estratégia há muito tempo. E tem muitos homens e mulheres de Deus voltando ao chiqueiro. E Deus quer justamente através desse texto nos resgatar, nos tirar de lá. A palavra é dura, mas é necessária. Então, aí 3 palavras que mudou a vida daquele jovem. Primeiro, ele caiu em si. A maior parte do tempo nós olhamos a vida dos outros. Finalmente, esse jovem, ele conseguiu se ver. Quando nós olhamos para a vida do outro, querido, lógico, poxa, essa pessoa está no bar, poxa, essa pessoa está no campo de futebol, poxa, essa pessoa está fazendo isso, poxa, essa pessoa está fazendo aquilo, e eu aqui. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos de olhar para a vida dos outros, mas foi no maior momento de tragédia, no maior momento de dificuldade desse jovem, ele olhou para si mesmo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu saí da casa do meu pai? Por que eu estou nesse chiqueiro? Ele caiu em si. E você tem noção do que é isso? Já é hora, irmãos, de muitos de nós aqui caímos em si. Está na hora de voltar para a casa do pai. O segundo, ele levantou. Eita glória! Mesmo no chiqueiro, aquele menino levantou, querido. Ninguém pode me levar além daquilo que eu almejo. Ninguém pegou na mão daquele jovem. Você viu isso no texto? Alguém pegando na mão desse jovem e levando ele para o chiqueiro? Querido, tem muitas vezes, não é ninguém que nos leva ao chiqueiro. Somos nós mesmos que, com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pensamentos, nós vamos ao encontro do chiqueiro. Deus. Ninguém pegou a mão daquele jovem e falou assim: vai lá, pega tudo que é seu, vamos eu e você para o chiqueiro. Aquele menino foi por decisão própria para de ir para o chiqueiro. Para de ir, em nome de Jesus.
Meu Deus. Olha o que aconteceu com esse rapaz, igreja. Existe uma história de um menino aqui, de um jovem, que durante 38 anos, quantos anos? 38. Esse homem, ele ficava esperando que algumas pessoas o levasse para a sua cura, lá no tanque de Betesda. Esse jovem durante 38 anos esperou alguém pegasse na mão dele, ou empurrasse ele, ou algo sobrenatural acontecesse ali, para que a cura dele chegasse. Porém, ninguém fez. Querido, de repente você está esperando a sua cura, a sua libertação. Ninguém pega na tua mão, querido. Se você não se levantar, se você não cair por si, se você não tomar uma atitude e voltar para a casa de Deus, de repente nem eu consigo pegar na tua mão e fazer você novamente voltar-se para Deus. Mas você, com as suas próprias pernas, com as suas próprias atitudes, você pode se salvar, se libertar, porque Deus está de braços abertos. Hoje tem muitas igrejas abertas, e eu creio que existe uma igreja perto de você. Por isso, irmãos, ninguém pegou na mão daquele jovem. Porém, quando Jesus chegou, Jesus deu a ele um direcionamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você estiver com alguém, ou então bate no peito e fala assim: Jesus deu um direcionamento para aquele homem. Jesus falou assim para ele: você quer ficar sã? Automaticamente ele falou: sim, eu quero. Jesus então vai dar 3 direcionamentos para ele, dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não pegou na mão daquele jovem, querido. Jesus só falou: levanta, toma o teu leito e anda. Tem muita gente que só acha que vai voltar para a casa de Deus se alguém pegar na tua mão e te levar para a casa de Deus, querido. Mas Jesus está falando para você nessa noite: levanta, toma uma atitude e vai à casa do meu pai, vai à casa do teu pai. Saia dessa tristeza, saia dessa angústia. Levante o teu rosto, toma uma atitude, não importa o que aconteceu contigo. Tem muita gente que não vai pegar na tua mão para te levar a casa do Senhor, mas se você perceber que todas as vezes que você saiu da presença de Deus, a tua vida está indo por água abaixo, querido, você está indo na direção de um chiqueiro, então faça como Jesus fez com esse jovem aqui, com esse homem: levanta, toma uma atitude, que no caso dele ele precisava de tomar o leito dele, e anda na direção para aquele que tem poder para mudar a sua realidade. Quanto tempo demorou para esse homem, irmãos, ser restaurado? 38 anos. Quanto tempo que esse jovem, depois que ele caiu por si, precisou de voltar para a casa do pai, quando ele já não tinha mais dinheiro? Não importa se é o tempo ou se é a falta de alguma coisa. Se Deus precisar te tocar em você, Ele vai te tocar. Tem muita gente que precisa de tempo, mas tem muitas coisas que Deus precisa tirar de você. Aquele menino precisou de passar por uma pobreza, chegar no chiqueiro, para que o próprio Senhor restaurasse a sua intimidade com o Pai. Esse jovem disse: irei ter com meu pai. Foi a terceira atitude dele. Ele disse: irei ter com meu pai. Aquele jovem em determinado momento falou assim: poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero que ele me trate como filho. Eu vou pedir até que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Aquele menino teve, querido, humildade. Humildade é o que está faltando em muitos filhos e filhas de Deus. Humildade. Não foi porque ele saiu, ele ia receber o mesmo posto. Mas ele reconheceu, falou assim: pelo menos um trabalhador do meu pai eu posso ser. E foi justamente isso que ele foi fazer, que ele ficou na expectativa. Mas diz a palavra do Senhor que aquele pai ficava na janela o tempo todo.
que aquele pai ficava olhando para o horizonte. Será que é hoje que o meu filho volta? Será que é hoje? Quando aquele pai, querido, viu o filho chegando, foi o pai que foi de encontro ao filho, querido, beijou ele, abraçou ele. Esse jovem disse: irei ter com meu pai, mas o pai foi de encontro a ele. Ele desabafou, ele reconheceu seus erros. E aqui é o grande segredo, irmãos. Quem dá tudo é o pai. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, querido, quem dá tudo é o pai. Se Deus dá, o diabo tira. Quem dá tudo é o pai. Como assim? É o pai que deu a festa, é o pai que deu a melhor roupa, é o pai que deu o anel, foi o pai que deu boca livre, foi o pai que colocou alegria, e foi o pai que deu a dança. Eita glória! É o pai que dá tudo. Foi o pai que deu tudo. O irmão ficou com inveja, mas agora eu não vou pregar sobre o irmão, mas foi o pai. Você tem que ter intimidade é com o pai, querido, não é com o teu irmão. Para de colocar suas expectativas na vida de pessoas que não querem nada com Deus. Coloca nas mãos do pai, de uma vez por todas. Foi o pai que deu festa, foi o pai que deu a melhor roupa, foi o pai que deu o anel, foi o pai que deu boca livre, foi o pai que deu alegria, foi o pai que deu a dança. Esse texto nos revela o caminho para viver essa festa. Sabe como que nós vamos ter essa festa? Voltando para a casa do pai. Eu ainda estou orando, irmãos, que vidas venham se converter nos nossos cultos online. Que pessoas reconheçam isso, falem assim: cara, eu preciso voltar. Agora eu entendi que eu estou no chiqueiro, eu estou na melhor festa, mas eu não estou feliz. Eu estou num relacionamento, mas eu não estou feliz. Eu tenho dinheiro, mas eu não estou feliz. Estou sem dinheiro, mas eu não estou feliz. E eu te declaro, eu te explico mais uma vez: foi o pai que deu a festa, foi o pai que deu a roupa, foi o pai que deu o anel, deu boca livre, deu alegria e deu a dança. O irmão ficou com inveja. Eu tenho uma outra pregação sobre o irmão, breve eu vou pregar. Mas hoje nós estamos conversando aqui de filhos que precisam voltar. O mal da vida é se distanciar do pai. Imagina você quando o pai deu todo o dinheiro e olhou aquele filho indo embora. O mal da vida então é se distanciar do pai. O problema do inferno, querido, eu aprendi isso essa semana com um pastor que eu amo. Ele falou o seguinte, querido. Por que eu falei de um pastor? Porque eu sou pastor, mas eu tenho cheiro de ovelha. Amém, querido? Amém? Eu também gosto de ser ministrado. E o pastor falou o seguinte: o maior problema do inferno não são as dores, é que o pai não está lá. O maior problema do inferno não são as dores, é porque o pai não está no inferno. Você entendeu isso? Eu entendi. Veio igual uma flecha no meu coração. Uau! Um dia eu desejei o inferno, mas o pai não está lá no inferno, então eu não quero mais. Deus não está no inferno, querido. Deus não está no inferno. O pior problema, o problema maior nosso é que no inferno não são as dores, é que o pai não está lá. Aquele menino quando chegou no chiqueiro, quando o diabo estava fazendo assim, ó, agora eu derrubei. O pai não estava na lama, o pai não se contamina. Eita, lá canta lá baixeira, lá canta lá baixeira. O pai não estava num lugar impuro. Por isso que aquele menino caiu em si. Meu pai não está aqui. Meu pai não está aqui. Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. O maior problema de Adão, foi que ele correu do pai.
Deus olhava tudo, querido. Imagine você, o mole que Adão. Eu sou doido para chegar na eternidade. Depois que eu lá abraçar Deus, abraçar Jesus, abraçar o Espírito Santo, bater uma ideia com Davi, com Moisés, eu vou caçar Adão. Falar: Adão, por que, cara? Por quê? Por quê? Tem muitos irmãos aqui que me conhecem, né? Eu sempre brinco, né? Hoje era pra eu falar pro macaquinho assim: pega uma maçã, traz pra mim que eu quero comer, né? Mas por causa do pecado de Adão, né? Nós perdemos essa honra que Deus tinha nos dado. E o problema de Adão foi que ele correu do pai. Se ele tivesse corrido para o pai e não do pai, ele mudaria a sua história. E foi justamente isso que o filho pródigo fez. Ele correu para o pai e não do pai. Ele poderia ter se distanciado mais. Tem muito crente que não volta para a igreja porque ele acha que agora ele passou por vergonha. Em vez dele voltar para a casa de Deus mesmo destruído, irmãos. Tem muita gente que corre da casa de Deus. Não é isso que nós estamos ministrando para você hoje. O que nós estamos ministrando para você hoje é que você volte para a casa de Deus. Tenha humildade. Reconheça algo. Nós mostramos aqui muitas coisas que às vezes nós depositamos toda a nossa confiança nas mãos de outras pessoas, como aconteceu com aquele homem no tanque de Betesda. Muitas vezes nós queremos fugir do Pai, como fez Adão. Mas muitas vezes nós não queremos ter a atitude de filho pródigo que reconheceu, falou assim: eu saí da presença do meu pai, eu perdi tudo, estou na lama, agora estou me tornando um cara impuro, mas eu vou voltar para a casa do meu pai e vou trabalhar para ele. A minha e a sua história, irmãos, vai mudar o destino de muita gente. A minha e a sua história vai impactar uma geração de apaixonados por Jesus. Como eu disse, quando nós voltamos para a casa de Deus, Deus nos dá festa, Deus nos dá a melhor roupa, Deus nos dá um anel, Deus dá boca livre, Deus nos dá alegria e Deus nos dá dança. Você deseja isso? Amém. Que Deus nos abençoe poderosamente através da ministração dessa palavra. Eu entendi o amém de Deus aqui. E se eu falar alguma coisa aqui agora vai ser na minha carne e eu não quero. Então que Deus nos abençoe poderosamente. Amém? Que essa mensagem possa fazer sentido para você, como fez para mim. Eu chorei muito na hora que eu finalizei esse sermão aqui, quando eu lembrei de Adão. Adão correu do pai. Mas se ele tivesse corrido para o pai e não do pai, a vida dele iria mudar. Corre para o pai e não do pai. Amém? Que Deus nos abençoe, querido. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Oh Deus, obrigado, Deus, porque até meus 20 e poucos anos, oh Deus, eu sei que o Senhor sempre olhava pela janela. Na esperança que um dia eu voltasse, Pai. Que eu levantasse minhas mãos e te reconhecesse, ó Pai, como meu Senhor, Pai, como Pai. Quando eu saí da presença do Senhor, Pai, eu estava em chiqueiros, ó Deus. Muitas boates, ó Deus. Muitas festas. Tinha dia que nem eu lembrava, Pai, como que eu cheguei em casa, Deus. Só lembrava dos deboches dos meus amigos no outro dia, rindo de algo que eu fiz que eu não lembrava, Deus. Misericórdia, Deus, eu não quero voltar para esse chiqueiro, não, Deus. Repreenda, Pai, esses desejos ruins que muitas vezes passam no nosso coração, Pai. Na luta, ó Pai, entre a carne e o espírito, sempre vai vencer, ó Pai, aquele que eu estiver alimentando mais. Que eu possa alimentar mais o meu espírito do que a minha carne, Pai. Quando nós pensamos nessa parábola, ó Deus, esse menino alimentou mais a tua carne do que o espírito. Mas quando ele caiu em si, ele começou
alimentar o teu espírito. Por isso que ele teve humildade, ó Pai. Ele reconheceu e voltou para a casa do Senhor. E aquele pai, deu uma grande festa, deu um grande banquete. Muitos dos nossos irmãos e irmãs, ó Pai, não entendem, não vão entender porque que nós voltamos para a casa do Senhor. Mas nós não temos que prestar conta para os nossos irmãos, em si para o Senhor, Pai. É o Senhor que sabe de todas as coisas. E nós precisamos de prestar honra e glória ao Senhor, ó Pai. Porque a Bíblia é recheada, ó Pai, de irmãos que humilharam uns aos outros, ó Pai. Que não concordaram. A própria família de Jesus nos mostrou isso. Jesus estava impactando uma geração. A família de Jesus tentou calar a boca dele, ó Pai. Que diremos nós? Que diremos nós? Por isso, ó Pai, muito obrigado por essa palavra de renovo e de fortalecimento no mundo espiritual. Toda glória, toda honra, ó Pai, seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Onde você estiver, você pode aplaudir o Senhor aí mais uma vez, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos preparar para a Santa Ceia, amém? Amém. Como eu disse, se você não tiver um suco de uva aí na tua casa, vai lá rapidinho, vai lá na tua cozinha, pega um copo d'água, né? Pega um pedaço de pão. Vamos participar junto nesse momento, amém? Glória a Deus, aleluia, amém, amém. Pega o teu pedaço de pão, querido, consagra ao Senhor. Jesus Cristo, um dia Ele entregou o teu corpo para nos salvar. E Ele disse que todas as vezes quando nós comemos, participasse de uma Santa Ceia, possamos lembrar de todo o sacrifício que Ele fez por nós. Ele entregou o teu corpo, e é justamente isso que representa o pão para nós, o corpo de Cristo, que se entregou naquela cruz por nós, para nos livrar de todo o mal, amém? Lembre-se de todo o sacrifício de Jesus, lembre de quantas vezes Ele nos tirou do chiqueiro, para que possamos voltar para os braços do Senhor. Então coma com bastante alegria, com bastante fé, e renova as suas forças no nome de Jesus, amém? Coma do pão. Depois que Ele ceiou, querido, Ele pegou uma taça de vinho, mostrou para os discípulos e disse: esse é meu sangue que é dado por vós, bebei todas as vezes em memória de mim, amém? Que bonito que Jesus fez, né? Ele derramou o teu sangue por nós. E cada gota de Jesus, cada gota de sangue. Eu gosto muito dessa ministração da gota de sangue de Jesus, né? Ainda vou preparar um sermão falando sobre cada gota de sangue de Jesus. Mas que cada gota dele, querido, nos traz salvação, nos traz cura, restituição. E eu quero liberar uma outra palavra aqui também, que traga a alegria na tua casa, né? Porque o vinho, ele tem esse simbolismo da alegria, né? Assim como o pão, que na sua casa nunca falte o pão, amém? Então beba com fé, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Se você está aí do lado de alguém, dá um abraço nessa pessoa, né? Fala com ela que mês maravilhoso que nós vamos ter. Muito obrigado por Deus ter nos ensinado que todas as vezes quando nós voltamos para os braços do Senhor, Deus nos tira do chiqueiro. Dá um abraço bem gostoso aí. Caso você não participou, porque você vai participar na Santa Ceia, na tua igreja, fique à vontade também. Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós estamos juntos, amém? Posso orar por vocês? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero estar orando por cada homem, por cada mulher que está participando conosco, Pai, nessa ministração. Te agradeço, ó Deus, pela palavra que o Senhor nos revelou nessa noite. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado pelo carinho, Pai. Muito obrigado pelo respeito. Que nessa noite haja cura, haja libertação, haja restituição. E que através, ó Pai, desse renovo, da Santa Ceia do Senhor, possamos ter um mês
abençoado, ó Pai, na tua presença. Oro por todos, ó Pai, que estão aqui agora nos vendo nesse momento, e que o Senhor os abençoe poderosamente na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Vamos receber a bênção? Glória a Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós, Ele levante o teu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa ministração vai ficar gravada. Se você quiser ver depois, dá uma olhada lá e, se possível, compartilhe. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amo vocês. Abraço.